A história que você está contando, sem saber. O cérebro não está interessado na verdade. Ele está interessado em coerência. Se algo se repete o suficiente, ele assume como real. Não importa se foi exagerado, distorcido ou mal interpretado. Se o enredo faz sentido, ele grava. E a partir daí, tudo que você vive é filtrado por essa narrativa. Você não percebe, mas está o tempo todo contando uma história para si mesmo. Uma história sobre quem você é, o que merece, até onde pode ir. Essa narrativa não se forma com frases bonitas. Ela se forma nos bastidores, nos julgamentos rápidos, nos pensamentos automáticos, na forma como você interpreta o que acontece. Se alguém cancela um encontro, o cérebro pode contar: viu? Ninguém te prioriza. Se um projeto falha, claro, você nunca acerta. Essas frases não são só pensamentos, são enredos. E o cérebro, com sua arquitetura de eficiência, reforça cada um deles como uma trilha neural. Quanto mais você repete, mais fácil é repetir de novo. E de novo, e de novo. No fim, você acha que está lembrando de fatos, mas está apenas relendo o mesmo parágrafo pela milésima vez. Com a mesma entonação, com o mesmo desfecho. A pergunta é: quem escreveu o primeiro capítulo? E mais ainda, por que você nunca pensou em reescrever? Mas antes disso, é preciso entender o que acontece quando o cérebro começa a acreditar demais na própria ficção. Quando o cérebro acredita na própria ficção, o cérebro não distingue muito bem o que é realidade do que é repetição convincente. Que essa é a sua maior força e também a sua armadilha. A cada vez que você revive uma ideia, uma sensação, uma conclusão sobre si mesmo, o cérebro reforça essa trilha neural como quem pisa no mesmo caminho de terra batida. Ele aprende a economizar energia e, por isso, começa a antecipar. Começa a esperar que você se sinta da mesma forma, pense da mesma forma, reaja da mesma forma. É aí que a história que você conta para si deixa de ser narrativa e vira estrutura cognitiva. Como disse Daniel Kahneman, Prêmio Nobel de Economia e pesquisador da mente humana, o que você vê é tudo o que existe. O cérebro opera assim. Ele organiza o mundo com base nas peças que já tem no tabuleiro e ignora o resto. Ou seja, se você se vê como alguém constantemente rejeitado, seu cérebro começa a buscar evidências disso, mesmo onde não existem. Você não interpreta mais o mundo, você confirma o roteiro. É como um diretor que filma uma cena com o final já decidido. Pouco importa o que os atores façam. Ele vai cortar, editar, dobrar a realidade até que combine com o desfecho já escolhido. Mas aqui está o ponto mais sutil e mais perigoso. Quanto mais o cérebro acredita na história que você contou a ele, mais ele age para mantê-la viva. Você começa a evitar situações que poderiam provar o contrário. Começa a se sabotar para manter a coerência. Começa, sem perceber, a proteger a própria limitação, porque ela já faz parte da narrativa interna. Você não está mais apenas contando uma história, você está vivendo dentro dela e se tornando o personagem que escreveu antes mesmo de perceber que podia editar o roteiro. Mas o que acontece com um personagem que nunca questiona o papel que lhe foi dado? Essa é a pergunta que o próximo capítulo começa a responder. O personagem que você se tornou sem perceber nasce de um enredo. E todo enredo precisa de uma estrutura. Quem é o herói, o vilão, o obstáculo, o destino final. O problema é que na sua própria história você pode ter aceitado um papel que nunca escolheu. Talvez alguém lá atrás te ensinou a ser o que aguenta tudo, o que não pode errar, o que precisa agradar. E sem notar, você foi ocupando esse lugar como quem veste uma roupa apertada demais, mas nunca tira, porque já acostumou com o incômodo. O cérebro, ao perceber um padrão emocional associado a um papel, faz o que faz de melhor: automatiza. Ele transforma o papel em identidade, e a identidade em comportamento previsível. Nietzsche dizia: as convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. Porque uma convicção não precisa ser verdadeira, só precisa parecer confortável.
e nada é mais confortável para o cérebro do que repetir o que já conhece. Então, você começa a agir como quem confirma um roteiro. Você não se posiciona porque o personagem que você acredita ser não faz isso. Você não tenta algo novo, porque esse personagem já sabe que vai falhar. Você nem sonha alto demais, porque sonhar para ele seria incoerente. É como um ator que esqueceu que está num palco, que acha que o cenário é o mundo real, que confunde o script com o destino. Mas e se no fundo você não for o papel, e sim o autor que parou de escrever? Essa possibilidade, por mais incômoda que seja, começa a mudar tudo. Mas antes de escrever algo novo, é preciso entender por que largar um papel antigo pode ser tão assustador quanto libertador. Seu cérebro está em constante diálogo, não com o mundo, mas com a história que você conta para si mesmo. Antes de qualquer decisão, já existe um enredo rodando nos bastidores, dizendo o que é possível, o que é seguro, o que dá para fazer. E claro, o que não dá. Não é uma escolha pura, racional, como gostamos de imaginar. É um filtro, um roteiro que guia sua atenção e energia. Por exemplo, quando você pensa, não vou tentar isso porque não tenho capacidade, o que está acontecendo, na verdade, é que uma narrativa interna está condicionando o que você enxerga como opção. E, mais que isso, ativando áreas do cérebro que trabalham com risco e medo, como a amígdala para proteger você de uma ameaça, mesmo que só exista na sua história. O filósofo Michel Foucault dizia: o poder está nas relações que criamos, mas também nas histórias que aceitamos sobre nós mesmos. Essa narrativa funciona como um poder invisível, que pode tanto prender quanto abrir espaço. Reconhecer esse mecanismo é o primeiro passo para perceber que suas escolhas nunca foram só sobre fatos, mas sobre a história que você conta, repete e acredita. Separando o que é seu do que foi instalado, nem tudo o que você pensa é seu. Nem tudo o que você sente veio de você. Mas o cérebro, por eficiência, arquiva tudo como se fosse. Desde muito cedo, crenças foram sendo instaladas em você sem consentimento, como softwares silenciosos. Algumas vieram por palavras, outras por ausência, algumas por repetições sutis no olhar do outro. E você foi assimilando tudo, sem notar. O que hoje você chama de minha personalidade pode ser, em partes, uma colagem de respostas emocionais a contextos que já nem existem mais. A criança que aprendeu a não incomodar cresce e vira o adulto que pede desculpas por existir. O adolescente que foi ignorado vira alguém que precisa ser notado a qualquer custo. Essas dinâmicas não são escuras, são invisíveis e, justamente por isso, tão difíceis de quebrar. Quando você começa a observar suas próprias reações com curiosidade e não com culpa, algo muda. Surge uma separação fina, mas poderosa, entre o que foi absorvido e o que pode ser descartado, entre o que fazia sentido para sobreviver e o que já não faz mais sentido para viver. Como disse Carl Jung, até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. O vazio entre quem você era e quem ainda não sabe ser. Existe um intervalo estranho e inevitável entre abandonar uma narrativa antiga e viver uma nova. É um ponto morto da alma, onde o que você acreditava sobre si já não convence, mas o que pode nascer ainda não tem forma. Esse vazio não é depressão, nem fracasso, é transição. O cérebro odeia transições. Ele quer mapa, controle, identidade sólida, nem que seja limitada. Por isso, muitos preferem voltar para o papel antigo, porque mesmo pequeno ele ainda é conhecido. Alan Watts dizia: o ego é apenas um símbolo do self, mas confundimos o símbolo com a realidade. Abandonar essa imagem dá medo, mas esse espaço de não saber ainda não é um fim. É uma pausa criativa, o solo nu antes da semente. Para atravessá-lo, é preciso parar de buscar certezas e começar a escutar o que emerge quando o ruído da narrativa cessa. E aí surge a pergunta: e se eu não for nada do que pensei até agora? Quando você para de tentar ser e começa a perceber, existe um momento silencioso onde a luta cessa. Não é um evento grandioso, é uma suspensão, uma pausa no diálogo interno incessante.
Você deixa de esculpir uma imagem de si mesmo e passa a escutar a textura do instante. Esse silêncio não é vazio, é densidade. O cérebro, antes refém das repetições e scripts automáticos, abre um espaço para o inesperado. A rigidez das velhas sinapses começa a ceder e algo que estava soterrado pode emergir. Simone Weil dizia que a verdadeira atenção é uma forma de oração, não uma oração ao divino distante, mas um gesto profundo de entrega à experiência presente. Você deixa de se preocupar em controlar o que é, para apenas acolher o que aparece. E aí, sem esforço, surge uma consciência expandida, um olhar que não julga, não categoriza, apenas percebe. Mas esse estado não é confortável nem fácil. Há uma tensão entre o desejo de segurança do cérebro e a liberdade que esse novo olhar oferece. Essa tensão é a base da transformação, onde você percebe que ser não é uma forma fixa, mas um movimento fluido. O começo de uma história que não precisa provar nada. Depois do ruído da constante narrativa, vem uma quietude ativa, uma escuta que não busca confirmar hipóteses, mas simplesmente estar. Aqui a máscara cai não por bravura, mas por cansaço. Você já não precisa sustentar uma versão de si para agradar ou proteger. A contradição, a dúvida e a mudança passam a ser partes legítimas da história. Do ponto de vista neurológico, o córtex pré-frontal, centro da reflexão consciente, ganha protagonismo. Enquanto isso, a amígdala, responsável pelo medo e pela reação automática, relaxa seu controle. Jiddu Krishnamurti alertava que o ajuste a um mundo doente não é sinal de saúde. E esse desajuste que você sente, esse afastamento das narrativas antigas, é a porta para o novo. Mas não se engane. Esse novo não é um salto de fé ou transformação instantânea. É um caminhar paciente, onde cada passo é uma escolha entre repetir o velho script ou abrir um espaço para o incerto. O que permanece do seu passado? O que você está disposto a deixar ir? E o que significa, de fato, agir alinhado com uma história que não precisa provar nada? O lugar onde a história encontra quem observa. Entre o narrador e o personagem, há uma fresta, um espaço tênue, quase invisível, onde tudo pode mudar. É nesse intervalo que você deixa de se identificar cegamente com a narrativa. Passa a observar o fluxo dos pensamentos, emoções e impulsos, como quem assiste a um rio passar. Esse olhar não é julgamento, mas presença radical. É um ato silencioso de liberdade que não exige transformação imediata, nem renúncia dramática. Você continua com suas dúvidas, seus medos, suas contradições, mas já não é refém deles. Esse espaço entre o contar e o observar é onde reside o poder da escolha. Não a escolha de um roteiro fixo, mas a possibilidade de interromper, pausar e escrever de novo. Não se trata de apagar o passado, mas de se tornar consciente do que ele significa para você agora. Essa consciência não é conforto fácil, é um convite para estar presente com o que há, sem fuga. O autor que aprende a escrever sem se esconder. No fim, a liberdade não está em criar uma nova história perfeita, mas em reconhecer que a história nunca foi separada de você. Você não precisa ser outro, nem carregar o peso de um ideal. A caneta que escreve o seu enredo sempre esteve em suas mãos, mesmo quando parecia que era o roteiro que controlava você. A vida segue imprevisível, cheia de encontros, desencontros e ruídos. Mas agora, entre o estímulo e a resposta, existe um espaço, uma fresta onde a consciência respira. Nesse espaço, a narrativa não é um cárcere, mas um terreno aberto. Você pode escolher pausar, reescrever, subverter expectativas, ou simplesmente deixar algumas páginas em branco, sem pressa de preencher. Não é uma solução mágica. Não é um destino garantido. É um exercício constante de presença, honestidade e coragem, de olhar para si, sem máscaras. Fernando Pessoa escreveu que viver não é necessário, mas criar. Sim, aqui, criar é menos sobre inventar e mais sobre sustentar o gesto genuíno de existir, com todos os ruídos, silêncios e contradições que isso traz.